Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Daremos início a mais uma sessão do Projeto EducaSUS. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Jackson Fernando de Rezende, consultor do Grupo de Gestão do CEALAG, médico com especialização em gerência para o SUS, que veio falar um pouquinho conosco sobre a abordagem, sobre a gestão dos serviços administrativos e operacional na estrutura hospitalar. Então, Dr. Jackson, obrigada por participar conosco aqui no Projeto EducaSUS. A palavra é sua. Primeiro, bom dia a todos vocês, bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer o convite da FEOSP e da Santa Casa de Saúde aqui de São Paulo, para poder apresentar e conversar um pouco sobre essa abordagem de gestão de serviços administrativos e operacionais na estrutura hospitalar. Eu acho que a nossa intenção é promover uma discussão, uma abordagem sobre isso e que, no fim, possa trazer alguma melhoria, possa trazer alguma contribuição na gestão desse processo. Ok? Então, muito obrigado. Vamos começar. Bom, no começo, quando nós fizemos essa abordagem, nós começamos a pesquisar a história dos hospitais contemporâneos, né? Por conta do quê? Com uma abordagem mais arquitetônica. Por conta do quê? Que todas essas alterações arquitetônicas no hospital, eles refletem de uma maneira importantíssima na sua administração e na sua prestação de serviços de saúde. Então, aqui, o breve histórico que a gente está colocando é assim, a formatação dos hospitais contemporâneos, ele surgiu na Europa no século XVII e no século XVIII. Depois, como é que essa coisa apareceu melhor? Como é que essa formatação? Em 1972, tem a ocorrência de um incêndio num hotel de Paris, e esse pessoal foi levado para instituições insalubres, obrigado a centenas de enfermos agrupados. Então, isso não foi uma maneira melhor de cuidar, mas é o que tinha lá pelo momento. Isso causou uma prospecção de infecções e, enfim, era a morte mais ou menos dessa forma. Igual ia lá na Idade Média também, que quando as pessoas iam para os hospitais, que eram alguns albergues, que eram alguns ambientes, e lá ficavam expostos sem condições nenhuma, a medicina ainda não era feita de uma maneira científica, era feita de maneira empírica, e também essas coisas propiciavam a morte de muita gente. Depois desse incêndio, lá em Paris, um médico chamado Tenon, que publicou aquele livro, publicou aquela história, considerou que o maior problema que tinha nesses hospitais, por ocasião de levar esses pacientes para lá, era a insalubridade, tá? Através de ar estagnado e a umidade, muita umidade nesses hospitais. O resultado do trabalho dele foi a organização pavilionar. O que é isso? Foram criados pavilhões independentes, até ele conta que seriam 3 pavilhões para poder acomodar melhor, mas basicamente que tivesse uma maneira de ventilação cruzada e uma iluminação diária, por causa de luz natural. Por causa do quê? Que saía daquele ambiente não ventilado, úmido, isso conseguiria acabar um pouco com a umidade. Depois, lá na década dos anos 1853 a 56, a Florence Nightingale é uma enfermeira britânica que ajudou muito as pessoas que estavam na Guerra da Crimeia. E lá, ela melhorou isso. Tá? Ela fez o conceito de enfermarias, porque ela procurou colocar no mesmo ambiente daqueles, parte pavilionar, as pessoas que tivessem alguma afecção, alguma doença ou algum agravo acumulados no mesmo local. E aí ela distribuiu esses pacientes, tá? E também colocou a iluminação. Aqui foi um grande marco. O que ela fez? Na época não se lavavam lençóis. Os lençóis eram reutilizados. Então ela lavou os lençóis de lavanderia e isso melhorou muito a transmissão e baixou o nível de mortalidade. Eles falam que é o primeiro indício da lavanderia hospitalar. Em 60 foi o grande marco. O Louis Pasteur, através dos seus mecanismos de antisepsia, surgiu a medicina científica. O modelo pavilionar, de divisão de funções específicas dos ambientes de assistência à saúde, podemos dizer que aí estabeleceu o hospital contemporâneo. Lister também, ele foi, dentro dessa asepsia, desse processo, ele acabou pesquisando que o ácido carbólico, o fenol,
foi uma base de asepsia para instrumentos usados até hoje. E até hoje ele é usado. No século XX, aconteceu uma mudança significativa. O que aconteceu aí? A incorporação da tecnologia nesses hospitais, tá, ela foi significativa e alterou sobremaneira os projetos arquitetônicos desses hospitais. Os hospitais passaram a ser praticamente verticalizados, aonde, naquele momento, a fase administrativa ficava em um dos pavimentos, nos andares intermediários, o primeiro e segundo andar. No térreo era colocada assistência ao pronto-socorro, ao diagnóstico por imagem, e nos outros andares intermediários, até o penúltimo andar, eram os blocos assistenciais. O bloco operatório, nesse momento, colocava no andar mais alto. Depois teve uma mudança significativa. Também, nessa época, surgiram as primeiras certificações de qualidade no hospital, pelo Colégio de Cirurgiões dos Estados Unidos. Isso foi disseminando, foram feitas as partes de normas, as partes de protocolos operacionais padrão. No século XXI, hoje, a tendência é a verticalização cada vez maior. Já no século XXI, não bastava mais ter a incorporação de tecnologia, parecia ter alguma coisa a mais, que era a ambiência. Bom, a partir daí, aqui no Brasil, começou a ter as adequações do hospital. Por que eu falo que é adequação? A maioria de hospitais aqui no Brasil, principalmente as Santas Casas, elas são da época da colônia. Na época da colônia e depois na época do Império que elas estabeleceram. Então, são hospitais com mais de 50 anos, no mínimo, 60 anos. Tem uma Santa Casa de Santos que é de 1543, se não for a menor, foi a maior, a mais antiga. Então, a partir de 77, essa portaria 400, que hoje já está ultrapassada, então só para citar, ela instituiu nos hospitais diagnóstico e tratamento. A unidade de fisioterapia, hemoterapia, patologia clínica, anatomia patológica, radiologia clínica, eletrocardiografia e o dispensário de medicamentos na unidade hospitalar. Mais adequações. A portaria 1884, de 94, incluiu outros serviços. Olhem para vocês verem como é que está sendo feitas as adaptações do prédio hospitalar para atender essa coisa toda, e não é fácil fazer essas adaptações, né? Eu digo isso porque a maioria dessas Santas Casas são tombadas como patrimônio histórico, então para mexer nisso é muito caro. E aí incorporou a unidade de imaginologia, ultrassonografia, ressonância, os exames radiológicos, traçados gráficos e por aí vai, os ecos, e atividade da medicina nuclear, quimioterapia, diálise hospital-dia. Então, vocês imaginam o que saiu de um hospital contemporâneo lá no início do século, no final do século XIX, início do século XX, e mais agora no século XXI, para adaptar o hospital a essa quantidade de elementos que foram introduzidos. São as partes operacionais do hospital. Hoje, o que está regendo é a NDC 50, de 2002, que já tiveram várias alterações nela. Tá? O mais importante, pessoal, que a literatura diz, que ela não incorporou muita coisa, a não ser o programa de oxigenoterapia e preparo. Bom, aí chegamos no momento do hospital contemporâneo. Esse autor, Jarmas Baderman de Lemos, ele é um arquiteto hospitalar. Ele fala isso, que o hospital compõe um edifício que abriga uma variedade imensa de funções. E cada vez o serviço é mais dinâmico. Então, administrar esse desafio, considerando o serviço e a diversidade de cada um, que incorporação dessas tecnologias, incorporação da ambiência, incorporação de serviço de hotelaria mais robusto, tá? Ele teve que mudar muito e fazer essas condições desses hospitais de moderno. Esse edifício hoje, olha para vocês verem, tem laboratório, lavanderia, farmácia, restaurante, aí tem um monte de coisa que foi agrupado nesses hospitais e que hoje nós convivemos com isso, convivemos com esses modelos de hospitais, ok? Bom, esse breve histórico que nós contamos é para introduzir uma conversa, a complexidade de um hospital. Hoje tem aquela fala comum que diz que existem duas coisas complexas para se administrar, um hospital e um aeroporto. O aeroporto eu não sei falar para vocês, apesar de ter visto algum programa de televisão que não deve ser fácil, e já se viu até de modelo de um curso que nós fizemos, né, para ver os processos integrados, como é que funciona as várias atividades lá dentro, enfim. Mas o hospital também tem essa peculiaridade.
é uma presença de duas linhas de comando, uma com uma lógica e com valores e interesses diferentes. O serviço de administração e apoio, extremamente guiada por racionalidade econômica e hierarquia. As coisas são mais fáceis de se ter as diretrizes, se ter as normas de atualização. Os serviços profissionais, necessidades essenciais, mais autonomia, especializado, e às vezes com situações de rivalidade, em disputa por quê? Por financiamento, disputa por dinheiro. E também muitos serviços personalizados, ou seja, aquele serviço à la carte. Como que eles falam isso? Aquele serviço que é feito para aquela especialidade, tem uma característica, para outra especialidade, tem uma característica, para o corpo clínico que gosta de uma forma, para outro corpo clínico que gosta de outra. Então fica difícil de você padronizar isso. E a gente tem procurado, nesse tempo, harmonizar essas coisas. Então são linhas de comando, às vezes conflitantes. Quem diz isso é o Metzenberg. Serviços operacionais. Antes da gente falar de serviços operacionais, a literatura, eu achei uma coisa bastante interessante. Olhem um computador. Nesse computador, você tem várias ferramentas e vários sistemas. Você tem o Android, você tem o da Apple, mas o que acontece? Precisa de alguma coisa que gerencia isso. Então você pode colocar todos os aplicativos, mas alguma coisa tem que ser organizada lá dentro, de modo de fazer o quê? Que faça a operação desses sistemas e traduza nas suas necessidades. Então, se você olhar hoje o que é um serviço operacional, lembre do computador. Ele tem que deixar tudo organizado lá dentro, no sistema operacional dele, que hoje nós temos o Android, tem outros, mas vamos falar do Android e do Apple, né, do Macintosh, que eles podem estar executando qualquer tarefa que você coloque lá, para quê? Para te dar um resultado positivo. É a mesma coisa na hora que você olha o hospital. Serviços operacionais são tarefas que tornam possível o funcionamento de todas as atividades no hospital de forma correta. Tá? Ele é o suporte operacional desse hospital. O trabalho é complexo e tem uma coisa assim importante, que ele é ligado diretamente àquela pessoa que executa. Aí a gente faz nos lembrar uma coisa muito importante: o grande investimento na capacitação das pessoas. O grande investimento para que essas pessoas que estão lá prestando serviço operacional, na ponta lá do serviço, sejam capacitados. Essas gestões também, essas gestões desse serviço operacional, exigem um conhecimento total dos processos da empresa, porque eles são interligados. Eu tenho que estar pronto para atender os processos finalísticos, aqueles processos de entrega de algum produto ao meu cliente. Esse gestor, ele é responsável por monitorar os procedimentos operacionais padrão. Nós chegamos nos famosos POPs, que todo mundo tem. Tá? Então, esse procedimento operacional padrão é que faz nos processos operacionais, nos processos administrativos, voltado para que a coisa funcione de uma maneira harmônica e que ofereça no meu hospital, ofereça no nosso hospital, uma condição para o nosso cliente externo, seja lá o médico, seja lá o paciente, seja lá seu familiar, ou quem de direito, receba aquilo que eu estou falando e que eu estou entregando. Ok? Então, esse é o principal. Bom, agora nós vamos entrar nos apoios administrativos e financeiros. Eu procurei resumir aqui uma coisa um modelo mais palpável daquilo que foi o nosso entendimento nisso, e estou apresentando isso para vocês. O primeiro apoio é de infraestrutura, tá? Que está lá, manutenção predial, equipamentos, máquinas e patrimônio. Ali embaixo tem gestão de contratos e serviços terceirizados. Eu fiz um grifo, por causa do quê? Eu acho importante a gente discutir isso. Normalmente, a tendência dos hospitais modernos hoje é terceirizar alguns serviços de base, alguns serviços de apoio. O mais importante é lavanderia, segurança, guarda de prontuário, por aí vai. E não só esses serviços. Por exemplo, você contrata uma equipe médica, você contrata uma equipe de serviço de apoio diagnóstico, de radiologia, de qualquer outra coisa que seja, você tem que ter uma gestão de contratos para isso. Tá? Por causa do quê? Nesses contratos, você tem que definir lá o escopo dele, aquilo que você quer que seja realizado, e uma coisa importante, a obrigação daquela contratada para que você possa ter um controle absoluto desses contratos. Então, eu estou colocando isso. Isso serve para qualquer coisa dentro de hospital.
Para os contratos de manutenção predial, para os contratos de manutenção de equipamento, você tem que ter uma gestão eficiente desse contrato, que você possa ter uma economia e que você possa trazer um resultado mais rápido, um resultado que possa ser comum. A lavanderia, a hora que nós chegarmos lá, é um exemplo disso, por conta do quê? É uma coisa insalubre, é uma coisa que hoje mais acomete os funcionários, tanto com problemas voltados à insalubridade, como problemas voltados a acidentes. E nós compramos um jogo de aventais, um jogo de enxovais, que nós temos que ter um estoque muito grande, de 3 enxovais, né, para que um seja lavado, seja dispensado, ou seja distribuído. As empresas hoje, o que elas fazem? Eles oferecem esse serviço e elas oferecem esse material, os enxovais. Então tem um baixo custo de escala para isso, que é interessante. Tecnologia de informação. No meu entender, hoje, o hospital que não tiver com seu sistema de informação implantado, gerenciado, para que possa dar para o cliente dele aquilo que ele precisa ter, tem uma situação mais complicada na sua gestão. A coisa passa a ser um pouco gerenciada por planilha, gerenciada por outras formas, que não dissemina a informação, não tem acesso à informação, tem arquivos medonhos de papel. E a tecnologia de informação hoje, com, por exemplo, a implantação de uma prescrição do prontuário eletrônico, ele permite, em qualquer lugar do hospital, da sua rede, que o envolve, de ter acesso aos prontuários, de ter acesso ao tratamento dos pacientes. No outro setor, atendimento ao cliente, recepção, telefonia e portaria. Eu, de novo, sublinhei ali, por minha conta, a ouvidoria. Por causa do quê? Hoje, além de ser uma coisa obrigatória, tem que estar colocado nos hospitais, mas é a única maneira que a gente pode escutar o nosso cliente. Se eu não escuto o meu cliente, se eu não escuto o usuário do meu hospital, eu não consigo dirigir ou melhorar alguns processos para que possa atendê-lo nessa área de apoio. Hotelaria e acolhimento. Já falamos lá da hotelaria um pouco, aqui só vou repassar o processamento de roupas, a limpeza e higienização, a gestão de vagas e a gestão de resíduos. Gestão de resíduos também é da hotelaria. Hoje tem uma resolução que é obrigatório você ter gestão de resíduos sólidos nos seus hospitais. E ali tem a gestão de vaga. Não é a mesma coisa do que a gestão do leito. A gestão do leito é muito mais complexa. A gestão do leito envolve a parte técnica, envolve a parte assistencial nesse leito. Então, para a hotelaria, eu preciso ter a gestão da vaga. A hora que esse leito chega pronto, que possa ter todo o serviço de higienização, o serviço de manutenção nele, eu consigo fazer a gestão dessa vaga. Porque a gestão do leito ela é mais complexa do que a própria gestão de vaga. A parte de finanças. Tesouraria, contas a pagar, contas a receber e outro grifo meu na gestão de custo. A gestão de custo, ela é um fator também determinante para que a gente possa saber quanto a gente está gastando e que a gente possa vender nosso serviço de uma forma vantajosa, de uma forma que possa estar dando um retorno financeiro para a gente. Eu tenho que negociar essa parte com convênios, tenho que negociar essa parte com o SUS, tenho que negociar essa parte com todos. Apesar de ser uma coisa mais amarrada, mas eu tenho que ter um fôlego de compensação disso. Então, é uma das coisas também que eu acho muito importante. Faturamento. A gente colocou lá auditoria das contas médicas, auditoria dos prontuários, também evidenciada, e o sangue. Por que auditoria dos prontuários? Prontuário é um documento que fica em mãos do hospital, dos seus operadores, dos médicos, do corpo clínico. É o retrato que nós fizemos, que nós tratamos nossos pacientes. É importante, você tem técnica, ele também tem normas de arquivamento de processos, normas de fichas, enfim, de uma papelada que compõe esse prontuário, termo de consentimento, identificação do paciente, as evoluções clínicas, as evoluções da equipe multiprofissional, as prescrições médicas, a participação do assistente social. Então, é um conjunto de documentos que ficam arquivados nesses prontuários que possam servir para
Muita coisa. Eu tenho uma utilidade enorme, principalmente para o paciente quando ele retorna. Eu tenho um histórico dele, eu tenho lá uma maneira de recuperar isso e que influencia na minha conduta médica. O SAMB é um arquivo. Abastecimento, compras e almoxarifado. O setor de abastecimento do hospital, ele é responsável por um gasto em torno de 35% de toda a receita. Se eu não souber comprar de uma maneira ótima, onde eu tenha a descrição correta do material, onde eu tenha o fornecedor classificado, onde eu tenha o almoxarifado próprio, com toda a estrutura de almoxarifado. Por exemplo, na farmácia eu tenho que ter um ambiente que tem que ter um controle de umidade, um controle de temperatura, senão nós perdemos esses materiais. Pessoal, recrutamento e seleção, administração de pessoal, treinamento e capacitação, também sublinhado. Por conta do quê? Da incorporação de tecnologia, de incorporação da medicina por evidências, de uma medicina mais científica, de uma medicina que está avançando a cada dia, tendo procedimentos complexos cada vez mais. Se eu não capacitar o pessoal, se eu não capacitar a minha força de trabalho, eu tenho dificuldades, eu vou ter um grau de mais dificuldade de implantar isso. E o SESMED? Serviço para tomar conta da nossa força de trabalho. Bom, depois tem uma outra parte de apoio, que é o apoio dos nossos procedimentos. Aqui eu dividi em duas coisas, na gerência de apoio técnico e numa gerência de enfermagem. Por que a gerência de enfermagem está aqui? Vou começar por ela. Porque nós temos um centro de esterilização de materiais, nós temos o centro cirúrgico e um centro obstétrico, que tem que estar pronto para quê? Para atender na hora que eu preciso. Os outros departamentos são assistenciais, então eles também valem para o departamento médico, para o departamento voltado para a assistência do paciente. Aqui é uma infraestrutura, é um apoio para que o hospital dê conta de alguns pedaços. E o apoio técnico, diagnóstico por imagem, diagnóstico por traçado, radiologia intervencionista. E o serviço terapêutico, SND, a cozinha dietética, a farmácia e a reabilitação. Está incluída aqui, que é todo o processo de reabilitação de um paciente, de uma pessoa que é tratada no hospital. Então, basicamente, eu vou voltar, nós temos esse processo de apoio administrativo e financeiro e esses processos de apoio técnico. Uma coisa importante que a gente tem que ver aqui, os processos administrativos, eles basicamente estão voltados para prover recursos financeiros para que essa coisa possa estar colocada. Para que essa gestão, eu estou falando muita coisa, mas a gestão possa ser colocada. Se eu não tiver o aporte financeiro, se eu não tiver a organização, se eu não tiver todo o controle do hospital, eu não consigo oferecer um serviço de apoio, um serviço operacional que possa dar conta daquilo que eu estou vendendo, daquilo que eu estou oferecendo. Ok? Vamos lá. Gestão desse sistema. Gestão, eu acho que todo mundo é uma coisa que a gente pode conversar com maior rapidez, porque todo mundo tem um conhecimento. E o gestor tem que ter habilidade. As habilidades que hoje nós estamos centrando é a habilidade operacional, que é uma habilidade técnica, que está voltada para o funcionário que opera no hospital. O nível gerencial é um nível que maior, né, no organograma, que ele faz o nível operacional, ele integra com a estratégia do hospital. Então, a visão dele é uma visão humana, mas que faz a ligação entre a operação e o nível estratégico. Para quê? Para que atenda as estratégias que a alta direção do hospital determina. Então, esse é um modelo que a gente tem adotado das habilidades. Uma é técnica, a outra é humana e a outra é conceitual da alta direção. Quais são as características essenciais de um gestor? Não dá para se falar em quem vai fazer uma gestão, que ele não conheça a estrutura da instituição, que ele não tem uma maneira de fazer gestão pelos processos que ele vai gerenciar, pelos processos de apoio que ele gerencia, as funções básicas de administração, que é controlar, que é comprar, que é medir, que é todas as funções básicas da administração. E ter as suas habilidades necessárias. Habilidades significa eu saber, de uma certa forma ou de outra, integrar a equipe, conversar com a equipe, sentir as necessidades dessa equipe, sentir as necessidades da entrega do meu serviço, para que isso possa me dar uma maneira mais eficiente de fazer gestão.
O Deming colocou isso aqui: o que não se mede não se gerencia. E a ferramenta do gestor são os indicadores, que não é tema dessa nossa conversa, mas é tema do curso. Então, se esse gestor não mede o seu serviço, porque aí a medida de serviço está extremamente ligado à informação, à tecnologia do hospital, à implantação da TI no hospital e à ouvidoria. Por quê? Porque ali eu acompanho o resultado dos processos operacionais e também escuto o meu paciente, escuto aquele que eu presto esse serviço. Bom, nós vamos falar mais agora no serviço de apoio. Nós vamos falar no serviço de hotelaria, da nutrição e dietética, da higienização e limpeza, de processamento de roupa, equipamentos de engenharia clínica e da farmácia hospitalar. Esses são aqueles serviços de apoio voltados para a área essencial. Bom, a hotelaria. Isso aqui, hoje, a hotelaria é uma coisa que avança dentro do hospital. Por causa do quê? Porque ela tem que olhar a hospedagem. Hoje em dia, a incorporação da tecnologia em todos os hospitais não é mais uma necessidade. Todos já estão incorporados com essa tecnologia. Tá? A ambiência hospitalar é uma coisa também que alguns têm, mas a maioria ainda esquece dessa ambiência, esquece de trazer para dentro do hospital um ambiente mais próximo daquilo que o paciente tem na sua casa. Que eu possa oferecer isso. Demonstrado já cientificamente que isso diminui a média de permanência e melhora a sua condição de tratamento desse hospital. Então eu tenho que enxergar a necessidade deles, dos pacientes e do outro para mim conversar sobre acolhimento e gerência de hotelaria. Bom, eu resumi em duas lâminas. Planet Tree é um selo de conformidade hoje para hospitais, de hotelaria em hospitais. Tá? É um serviço centrado no paciente, no seu familiar, que traz um ambiente saudável. Poucos hospitais no Brasil hoje têm esse selo, mas é evolução. E por que eu resumi em duas vezes? Porque esses aqui são as dimensões essenciais da assistência, que centrada no paciente. A interação humana. A gente fala de humanização dentro do serviço. A interação humana, nós estamos lidando com pessoas, tomando conta de pessoas, tomando conta de pessoas fragilizadas, que a hora que chegam no hospital, eles estão frágeis, eles não conhecem o que vai acontecer, o paciente não sabe com que ele vai ser tratado, não sabe o que acontece, não sabe o medicamento que ser dado. Então, é perfeitamente humano isso, a gente tem que entender essa parte. O desenho arquitetônico. Veja bem, lá atrás nós falamos de toda a parte arquitetônica do hospital. Você veja um hospital que não tem elevador, que você tem que subir escada com o paciente, ou tem que subir aquelas rampas enormes, a distância fica mais difícil, então ele não permite, a arquitetura dele não permite um ambiente mais acolhedor, são fechados, não tem janelas, não tem ventilação, não tem condicionamento de ar, então esse é um aspecto importante hoje nisso. Aspectos institucionais, o que significa isso? A instituição tem que colocar à minha disposição aquilo que ela vai fazer por mim e aquilo que ela vai me entregar. Para conta do quê? Para que eu possa conferir no final se aquele que ela fala que me entrega, ela está entregando de fato. E todas as informações institucionais que eu preciso saber. Colocar para o paciente o que eu estou colocando à disposição dele. Estou colocando todos os serviços de um hospital, eu tenho que estar informando com ele para que ele tenha conhecimento disso. Famílias e amigos e apoio social. Tá? Como é que é a rede social desse paciente, as famílias que visitam a sua família, seus amigos que chegam no hospital, a espiritualidade. Parece uma coisa difícil, mas eu tenho que saber, apesar de ser laico, tenho que saber a espiritualidade dessas pessoas. Para quê? Tem religiões, tem seitas, tem algumas coisas que não tem critério de alimentação, tem critério dessa coisa toda. Toque humano, já falamos. A arte da cura. Tem que conversar, tem que explicar para ele. Aqui está colocada a arte, porque não é só a parte científica, é a abordagem disso. Como é que eu vou dizer para ele da cura possível ou não possível para esse paciente? As terapias complementares, como é que nós vamos utilizar essas terapias complementares para a assistência do paciente? Comunidades saudáveis, dentro do hospital tem que ter um ambiente saudável, aquelas comunidades que estão por ali, como é que eu vejo isso dentro do hospital, que ele possa perceber?
E funcionários de saúde, o paciente e a relação com o seu funcionário. Isso é sistematizado, tem checklist, tem planilha e é uma visão da hotelaria total do hospital. Bom, serviço de nutrição e dietética. Fornecimento de refeições a pacientes, acompanhantes e funcionários. Eu queria só dizer isso aqui. Dentro de um hospital, o serviço de nutrição e dietética, 80% do preparo da sua alimentação é geral. A cozinha dietética corresponde a 20% dos hospitais gerais. Os hospitais especializados é um pouco maior, mas os hospitais gerais, a maioria é dieta livre, enfim. Então, é uma grande parte disso, é alimentação aos funcionários. Adequação à assistência alimentar, baseadas em fundamentos científicos, técnicos e administrativos, que a comida possa chegar da melhor forma possível, com todos os critérios, com toda a segurança alimentar dele. Eu coloquei aqui uma importância. Olha, consumo de 12% a 13% do orçamento. Representa 10% da folha do pessoal dentro do hospital. E custa caro o investimento das instalações de equipamentos, estoques, porque é muito regulamentado isso. Tem todas as RDC de armazenagem, de estocagem, de condições, câmaras frias, refrigerantes com controle de temperatura, de umidade, por aí vai. Basicamente, tem duas seções de abastecimento e de produção. Abastecimento é compra, recebe, estoca, controla e distribui. A produção faz a programação de cardápio, requisito material, prepara a alimentação, distribui e controla o custo da alimentação. E isso, programa de treinamentos que eles possuem, porque também não é uma coisa que pode ser feita de uma maneira familiar. É uma alimentação que passa por todos os cuidados. Eu coloquei aqui um fluxo. Esse fluxo, olha, o recebimento, armazenagem e operação. Recebe e controla as notas fiscais, descarga, tem uma balança que tem que estar à disposição, carro de transporte e plataformas. Armazenagem, gêneros perecíveis, os locais onde eu armazeno, e da forma que eu armazeno esses gêneros perecíveis, é estocagem, é estrados, prateleiras e caixas apropriadas. Os não perecíveis. Os perecíveis, freezer, câmaras frigoríficas e controle de temperatura e umidade. A operação, a preparação, a cocção, a distribuição e a higienização. Está aqui, carnes, cozinha geral, pacientes e utensílios. Então, olhando isso daí, você tem ideia do serviço de nutrição dietética. Cada coisa dessa tem que ter normas, procedimentos, que você possa controlar, que é o papel do gestor. Tem o lactário. O lactário é uma das partes mais importantes, rigidamente, porque ali ele mexe com mamadeira, ele mexe com porcionamento de dietas enterais, tá? Então, tem que ter seguro, um ambiente extremamente com controle de bactérias, com controle de contaminantes lá, e a resolução, estão aí as resoluções que regem o serviço lactário. Muitas vezes, esse serviço lactário ele não é continente à nutrição, ele é colocado em outro local. Tá? Então, por isso que tem que ter essas resoluções que controlam. Aí tem a fotografia de um lactário, onde prepara as porções. Aqui, também eu estou passando só de maneira fotográfica, aonde tem a preparação, a cocção, a distribuição e a alimentação dos funcionários. Porcionamento, a apresentação, a estocagem, os carrinhos que levam a comida. Então, falamos um pouco do serviço de nutrição. Agora vamos fazer higienização e limpeza. Conceito. Limpeza e conservação dos ambientes, desinfecção das superfícies fixas, de forma a promover remoção de sujidade, redução e distribuição de micro-organismos, controle e disseminação de contaminação biológica, contaminação química, etc. Aplicação de energia química, mecânica e térmica. Energia química são os domes saneantes. A mecânica é a força sua que tem para fazer limpar isso. E a térmica
o aquecimento, a desinfecção de outros processos. A energia mecânica também são máquinas que estão disponíveis para fazendo isso, e o serviço de cada tempo, superfície, diversas áreas hospitalares. Então, basicamente, eu removo sujidade, reduzo a distribuição de micro-organismos, controlo a disseminação das infecções e biológicas e químicas. O serviço de higiene, manter o ambiente limpo, prevenir infecções hospitalares, conservar o equipamento e prevenir acidentes de trabalho. Tá? Então, a higienização hospitalar, a limpeza hospitalar, é dos serviços de apoio técnico, tá? Importantíssimo. Ele praticamente reduz a contaminação hospitalar. Extremamente é importante, fator na contribuição da redução da contaminação, das infecções hospitalares. Aqui é só para lembrar as áreas críticas, as semicríticas e as áreas não críticas. A definição hoje em dia é questionada. Por causa do quê? Porque nós sabemos hoje que a disseminação de uma infecção hospitalar é mais por quem? Pelo profissional. Então, se eu não tomar aqueles cuidados de lavar minhas mãos, de lavar meus equipamentos, eu transmito muito mais do que qualquer pessoa que estiver junto de uma área crítica. Hoje em dia, eles falam que se o processo de a literatura diz que o processo de lavagem de mãos eficiente e acompanhado, ele reduz em torno de 70% das infecções hospitalares. É uma coisa que está disponível, é uma coisa de educação sanitária, é uma coisa que os profissionais, eu falo sempre coisa, mas entenda para mim que é uma ação. Que os profissionais, se fizerem isso de uma forma adequada e como é implantada, a gente tem maior do que a limpeza, quase, significado do diminuição da infecção. É claro, quando eu falo maior, não significa que aquela outra não possa existir, mas é o maior cuidado que a gente tem. Também, definição de limpeza concorrente, de terminal e a frequência das limpezas é uma coisa conhecida por todos. O que a gente fala é assim, a limpeza concorrente, a hora que troca a diária do paciente, o paciente dentro do quarto é limpado uma ou duas vezes, dependendo das situações. E a terminal é quando ele vai embora, eu faço a limpeza terminal. Por que essas coisas têm que ser controladas? A média de permanência, lembra da gestão que nós falamos da vaga? Se eu não controlar esses tempos de limpeza, se eu não deixar à disposição da hotelaria um quarto, o tempo aumenta muito que você ocupa uma situação. Por exemplo, centro cirúrgico. Uma limpeza terminal entre uma cirurgia e outra, se demorar mais do que precisa e como deve ser feito, ela impacta no volume de cirurgia. Não só no volume, também nos processos de controle de infecção. Isso é dentro de um serviço que é o centro cirúrgico, extremamente caro. Uma sala cirúrgica hoje que não é utilizada na sua plenitude, da melhor forma possível, atendendo todos os quesitos, a necessidade de limpeza, é muito caro. Tem todos os equipamentos que tem lá dentro, tem toda a parte estrutural, de estrutura tecnológica lá dentro, que fica sem utilização. Então é uma coisa extremamente importante a determinação da limpeza terminal. É sempre uma área de conflito também, né? Onde a parte de hotelaria, com serviço de atenção, enfermagem, a parte médica, acha que não é tão relevante assim, mas é. Quando você soma esses tempos, você vê que é relevante. Aqui também a gente está mostrando os equipamentos. O controle. Indicadores: volume de atendimento, tempo médio de disponibilização do ambiente, pesquisa de satisfação dos usuários, percentagem das não conformidades, taxa de infecção hospitalar por ambiente. E um formulário de checklist para fazer toda essa verificação. Esse checklist também vai estar à disposição, mas cada um pode fazer o seu, não é uma coisa regulamentada, é regulamentada a limpeza, mas cada um estabelece lá a sua folha de checklist e faz. Processamento de roupas e lavanderia. Já falamos alguma coisa lá atrás desse serviço.
É uma das unidades de apoio logístico destinado ao atendimento dos clientes internos ou externos do hospital, cuja finalidade são coleta, separação, processamento, confecção, reparo, reformas, fornecimento e distribuição hospitalar em condições de uso, higiene, quantidade e qualidade e conservação. Terezinha Covas Lisboa, uma administradora. É inserido no serviço de hotelaria hospitalar. Tem muitos hospitais que inserem isso na parte administrativa e tem outros que já são incorporados pela hotelaria hospitalar. É área crítica, um ambiente onde existe risco elevado de transmissão de infecção. Veja bem, o serviço de rouparia e higienização, todo mundo diz assim, é um serviço de apoio. Mas não adianta você ter, se você não tem a sala limpa, se você não tem a paramentação pronta, os enxovais prontos, ninguém executa o seu serviço finalístico dentro do hospital. Eu não faço uma cirurgia se a sala não estiver limpa. Se não tem roupa adequada, os envelopes, a paramentação, os lápis disponibilizados. Eu posso chegar lá, estou levando lá o cirurgião, vou fazer essa cirurgia, mas se isso não estiver disposto, não funciona. Então, são áreas assim que a gente trouxe para cá, todas essas, que se não funcionar, eu não consigo fazer resistência de uma forma correta. Eu também trouxe aqui, olha, a média de carga de roupa. No hospital de longa permanência dos crônicos, 2 quilos por dia. No hospital geral, troca diária de roupa, 4 quilos. Um hospital com maior rotatividade, um hospital maior, que tem pronto-socorro, pediatria, que tem um movimento maior, são 6 quilos. Aqui está dizendo hospital especializado de alto padrão, 8 quilos. O que eles falam especializado? Faz transplante, faz um aporte maior, tem que trocar roupa, todo o enxoval, de 8 a 10 quilos de roupas por dia. Hospital escola, de 8 a 15. Por causa do quê? Quem é estudante oferece a parte de aprendizado para todos, o pessoal do serviço de atenção, do serviço hospitalar, pessoal técnico, a enfermagem, médicos. Então, ele consome mais roupa. O fator básico do projeto é você calcular, tá? Dimensionar essas áreas, dimensionar o enxoval para que possa estar oferecendo. Aqui, eu trouxe essa forma, que é o cálculo de roupa a ser processada por dia, número de leitos, porque ali está asterístico. Porque esse número de leitos a gente considera o leito do hospital. Se eu compro o serviço lá fora, eu continuo considerando o número de leitos do hospital. Então, só para ter esse atento, né? Carga de roupa, você vai pegar aquela projeção lá dos quilos, e os 7 dias por semana. Jornada de trabalho, dia por semana. Ok? Então, é importante também a gente levar em conta os procedimentos. Dia. Número de cirurgias, número de enxoval que a gente usa numa hemodinâmica e outros serviços que requerem mais uso de roupa, mais uso de enxoval. Também, essas áreas, da mesma forma, para ter uma ideia geral, recolhimento e coleta, transporte para a área suja, lá tem a separação, a pesagem, a pré-lavragem e a lavagem. Área limpa, centrifugação, secagem, calandragem. Calandragem é aquilo que as calandras fazem, tem fotografia. Eu peso. É onde a calandra ela tem uma função também uma função de controle de contaminação. A temperatura que passa lá, as rodas da calandra, tem calandra com 3, com 4, o tipo de produto, do ar que ela injeta lá dentro, a temperatura do ar que ela, na secagem do material, a passagem à secagem, ela interfere também no controle de disseminação de infecção. A costura, a estocagem e a distribuição. Então, olhando aqui, você tem um fluxo, mais um fluxo da lavanderia. Aqui a gente seguiu o mesmo padrão. Equipamento de transporte, como deve ser. As balanças de pesagem, os modelos que tem. Separação e classificação. Olha aqui, risco de lesão, lavagem de mãos, imunização. A gente que vive dentro de um hospital, o pessoal da lavanderia, normalmente, eles fazem um estoque daquilo que chega lá. Chega de tudo. Instrumental cirúrgico,
Tudo que você imagina chega dentro de um comadre, tudo chega dentro de lençóis que são dobrados, chega na lavanderia. Às vezes ele faz uma exposição, tira foto e caminha para todo mundo. Pior, agulha, bisturi, que possa machucar e cortar a mão. As EPIs, macacão, avental, gorro, máscara, botas de borracha, óculos de proteção, etc. O gestor não pode deixar de tomar conta das EPIs dos funcionários da lavanderia. Área suja, diluição, a lavadora, separação e a lavagem, centrifugação, área limpa, calandagem, as calandas aí estão, como é que são passadas as roupas na calanda, como é que... Área limpa, pode ser por ferro comum, pode ser por prensagem, tem algumas coisas que tem que colocar naquela prensa. E a estocagem e a distribuição. Nossa, foi a conversa da rouparia. A distribuição é feita dessa forma e a costura. Evasão de roupas. É uma das coisas também bastante significativa no hospital. Né? Eles falam que tem uma evasão até de 8%, de 10% suportável. Tá? Porque você coloca lá na sua planilha de custos. Mas acima disso não tem jeito. Ainda mais se você contrata serviços terceiros que o enxoval é seu. Então você tem que estar bem determinado no contrato. Como é que você faz esses controles? Check-out, compromisso e colaboração da enfermagem, treinamento e conscientização. Treinamento você vê que tem tudo. Se você não tiver a sua força de trabalho capacitada, ela não faz aquilo que tem que ser feito, ou tem mais dificuldades. Isso pode repercutir na assistência do paciente. Rouparia central, o responsável pelo controle de distribuição, são as camareiras. Às vezes tem um hospital que leva essa roupa para cada andar, lá tem uma camareira com dimensionamento adequado, que possa estar atendendo, possa estar recolhendo, tem várias maneiras. Código de barra nas roupas. As empresas que já lavam já têm código de barra. E a contagem mensal ou bimestral do enxoval tem que contar tudo. Eu já disse para vocês. Quando você faz a lavanderia própria, é preconizado 3 enxovais. Porque a roupa tem que descansar, a roupa tem que... E tem que estar um enxoval disponível para que todos atendam. É muito caro. E normalmente você perde 1/3 desse enxoval por ano. Ou na lavagem ou na evasão. Então é um setor que custa caro. A referência bibliográfica estão aí as portarias, que vocês podem consultar todas as MRs do serviço de lavanderia. Manutenção de equipamentos, aqui é a engenharia clínica, que a gente vai falar da engenharia clínica. Por que da engenharia clínica? Por causa do aporte tecnológico hoje, que é imenso nesses hospitais. Imenso. Aqui resume tudo. Caráter preventiva e planilhas de cronogramas e visitas técnicas. A medida somada para conserto ou manutenção deve ser registrada e arquivadas. Abaixo tem a explicação, a manutenção. A expensão, ela vai ter um tipo de medição, um roteiro dessa medição. Depois ela vai organizar as programações, que podem ser corretivas e preventivas. Depois disso ela executa a ordem de serviço. Depois ela controla custo, falhas e históricos. O controle disso tudo aqui é por número de ordem de serviços, é o prontuário que a gente fala de cada equipamento. Nesse prontuário, nós vamos anotar o cadastro desse equipamento, nós vamos fazer o roteiro de medições desse tipo de que vão ocorrer nesse equipamento, é um prontuário. As manutenções programadas, as corretivas e as preventivas, as ordens de serviço e os controles de custo, falhas e histórico. Aqui, esses controles eu mexo com a não conformidade. Olha que o aparelho, o usuário desse aparelho, ele desencadeia uma ficha de não conformidade, eu vou lá fazer a corretiva ou a preventiva. Gente, a maioria dos hospitais tem feito contratos de manutenção preventiva, cara, mas para os equipamentos de suporte de vida. Respiradores, carrinhos de anestesia, enfim.
e aqueles equipamentos que não tem como fazer. Tomografia, ressonância magnética, PET scan, angiografia e por aí vai. São equipamentos caros que, se não tiver a manutenção corretiva e preventiva, o custo é maior quando eles dão alguma avaria. A última conversa nossa é sobre serviço de farmácia hospitalar. Isso é um conceito. Unidade clínica da Associação dos Farmacêuticos, administrativa e econômica, dirigida por farmacêuticos e hierarquicamente a direção do hospital. Integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e assistencial ao paciente. Garantir o uso racional de remédios, que serão prescritos por um profissional. Aí eu estou escrevendo exatamente o que os autores falaram e regulamentaram. Na aquisição para uso, tem que fazer um bom planejamento na aquisição de materiais e suprir a demanda e necessidade de pacientes hospitalizados na mesma proporção da sua utilização. A gestão de farmácia, a gestão dos medicamentos hoje, ela faz parte da gestão de risco. É uma das coisas importantes. Nós não registramos hoje, praticamente, as intercorrências com o uso de medicamento. Mas a literatura, vocês já devem ter ouvido, a americana diz que em uma média de 50 mil pacientes têm dificuldades ou acabam morrendo por uso incorreto de medicamento. Qual é a função? Garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente através de uso seguro e racional de medicamentos e correlatos, adequação de sua utilização à saúde individual e coletiva, nos planos assistencial, preventivo, docente e investigação. Tanto contar com farmacêuticos suficiente para um bom desempenho da assistência farmacêutica. Veja bem, a maioria dos hospitais hoje, acredito que já a grande minoria, só tem o farmacêutico operacional, aquele farmacêutico que controla o remédio, que faz compra, que faz essa parte toda. A parte assistencial, estão começando hoje a incorporar isso na atenção ao paciente. Organograma. Gerência de qualificação de suprimentos, coordenação da farmácia, farmacêutico, farmácias satélites. Essas farmácias satélites, elas são implantadas para melhorar o fluxo, para deixar mais próximo da dispensação do usuário, nesses hospitais verticalizados, que as distâncias são grandes, para o abastecimento e fornecimento do medicamento. Normalmente elas estão na maternidade, no bloco cirúrgico, no pronto-socorro, no centro de tratamento intensivo e de outras unidades que estão mais distantes da farmácia central. Central de fracionamento, a supervisão de farmacêuticos e dos auxiliares. Parâmetros mínimos, área de fácil acesso, serviço de pacientes, recursos de comunicação e transporte, ambientes mínimos, administração, armazenagem, termolados, controlados, infláveis, dispensação e orientação farmacêutica, privada da chefia, recursos para informação sobre medicamentos. Aqui porque a gente fala privada da chefia, porque você tem que fazer análise da prescrição. Na hora que você vai fazer um tipo de distribuição que é individualizada, você tem que analisar, você tem que fazer a dosagem disso, você tem que calcular essas coisas. Essa parte é importante onde você tem a farmácia que mexe com quimioterápicos. Recursos para informação sobre medicamentos. Mínimo, um farmacêutico para cada 50 litros, 50 leitos e um auxiliar para cada 10 litros. O Conselho de Farmácia. Eu também, de uma forma de fotografia, a gente trouxe aqui para vocês. Aqui é onde você está preparando, aqui você está abrindo as prescrições, está separando as prescrições. Aqui, através de um palm top, você está olhando nos bins e olhando no seu estoque para fazer a transmissão para o seu sistema de controle de abastecimento. Armazenagem adequada, num grande distribuidor, numa farmácia ou num hospital de grande porte. Adequação, isso tem que ter pallets, tem que ter controle de temperatura, controle de umidade dentro desses centros de armazenagem de medicamentos. Isso aqui é a máxima da farmácia, né? Você dispensar usando os 5 certos: medicamento certo, na dosagem certa, na forma farmacêutica certa, na hora certa e no paciente certo. Como é que eu meço isso? Checklist. Acompanhando uma supervisão presencial e uma interação muito grande
da farmácia com a enfermagem. As doses individualizadas, aquela que é distribuída por 24 horas, às vezes ela vem naquela tira, né? O paciente tem naquele horário, no aprazoamento, mas é entregue por 24 horas para 15 dias. Aqui tem perdas. Além de ter perdas, tem um manuseio muito grande dessas tiras. Tá? Então ela tem esses inconvenientes, mas ainda é um sistema barato. A dose unitária, aqui não. Aqui precisa de alguém que separe, alguém que analise a prescrição, do farmacêutico que vai fazer a dosagem certa e ter essa interligação com a enfermagem, porque tem aquela máxima da enfermagem. Se ela não lê o que tem, se ela não dissolve, eu não aplico. Isso tem que criar um sistema de confiança mútua, um sistema que eu confie naquilo que estão fazendo, que o farmacêutico faça aquilo junto com a enfermagem e mostre para essa coisa de novo, para essa atividade melhorar. É a melhor que tem, a que garante a maior segurança medicamentosa para o paciente. Aqui está a embalagem, a distribuição e o recebimento e aplicação das formas individualizadas ao paciente. Aquela máquina é a máquina que faz a embalagem, separa o comprimido, separa as formas. Aqui as tiras e aqui a dispensação, como é feito. A imagem está meio borrada. Modelo de dispensação coletiva, modelo de dispensação de prescrição individual por dose unitária do outro lado. Ali é no individual, ali coletiva e aqui a dose unitária. A gente se separa e faz a dosagem na seringa, do comprimido individualizado. Ministério da Saúde, Guia Básico de Farmácia Hospitalar, Brasil. A bibliografia. E obrigado. Eu procurei, de uma certa forma, sintetizar ao máximo isso e colocar de uma forma que a gente pudesse ver o histórico, por conta do quê? Por causa do ambiente hospitalar, por conta do quê? Da construção hospitalar, por conta da arquitetura hospitalar, porque dali para frente a incorporação de tecnologia, a incorporação de outras maneiras, isso foi muito grande no ambiente hospitalar. Né? E aí também via a hotelaria, via outros fatores que o paciente observava e o nosso cliente observava e poderia, na sua visão, estar melhorando, dando esse retorno para a gente. Então, muito obrigado, agradeço aí a paciência e estou à disposição. Dr. Jackson, obrigada pela apresentação. Eu vou abrir agora para perguntas, tá? Dúvidas, colocações. Quem quiser, manda ali no chat ou pede a vez. A Santa Casa de Jales, se há possibilidade de disponibilizar esses slides apresentados. Tudo bem, Dr. Jackson, de mandar para o pessoal os slides? Tudo bem. Então tá bom. Então a gente manda para vocês. Eu vou pedir, Ed, depois você manda para mim então no e-mail, por favor. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Bom, acho que enquanto o pessoal vai elaborando, se tiver alguma pergunta, doutor Jackson, a gente espera um pouquinho. E aí eu vou deixar com o senhor para conversar mais um pouquinho com eles aí. O pessoal da Santa Casa de Jales está parabenizando pela apresentação. São Camilo, lá do Maranhão, gostaria de que falasse sobre o SESMIT. Então, o SESMIT é um serviço que está voltado para o controle da saúde do nosso funcionário. Tá? Então, basicamente, ele tem o médico, ele tem os exames periódicos, ele tem o acompanhamento da saúde desses funcionários. É regulamentado isso. Está regulamentado uma portaria que é o programa de PCSSM, eu acho que é isso, tá? Que fala da saúde do trabalhador. Então, ele passa desde a programação de vacinas, dos exames periódicos, da admissão, do exame admissional, do exame de desligamento,
e passa com isso ter o controle da sua força de trabalho. Então, basicamente, essas são as ações do SESMIT. Fazer os exames admissionais, estabelecer o modelo, a política de saúde desses funcionários, promover palestras, promover vacinações, fazer os exames periódicos, tá? E ter o prontuário desses funcionários, a ergonomia, fazer todos esses estudos da melhor local que ele possa estar atendendo às necessidades específicas da força de trabalho. Ali, na década de início dos anos 1950, a qualidade foi incorporada e hoje em dia tem um serviço que é o núcleo de segurança do paciente, que também é uma das coisas muito importantes. É obrigatório os hospitais terem esse núcleo de segurança do paciente. Para quê? Para que possa também avaliar a questão da assistência ao paciente. Queda de leito, medicação não conforme, úlcera de pressão, risco de queda, enfim, extubação orotraqueal e outros critérios. Então, 6 critérios hoje que estão estabelecidos, mas tem muito mais. A comunicação efetiva, o esclarecimento ao paciente. Então, a gente tem que notificar isso para o núcleo de segurança do paciente. É uma coisa importante para que os hospitais possam ter esse lucro efetivamente funcionando e ter a notificação como uma forma de melhoria da assistência ao paciente, não como uma forma punitiva, enfim, que tenha uma cultura de melhoria. Ok, pessoal do São Camilo, respondido. Tem uma pergunta aí no chat, doutor Jackson, da Santa Casa de Itapeva. Já mandou lá para o Ed? Tá. É uma certificação que eu trouxe. O Einstein tem essa certificação, eu acho que aqui no Brasil, e não sei outro hospital. É uma certificação específica para hotelaria hospitalar, ela atendendo aqueles itens que nós colocamos, aqueles 11 itens. Tá? É uma coisa nova, não tão nova lá fora, mas nova aqui no Brasil, por causa do quê? Não é uma coisa, é uma certificação que ela envolve toda a estrutura de hospital, que vocês viram lá naqueles itens. Os processos que a gente chama de humanização, a interação familiar, o ambiente do hospital que eu recebo a rede social dos pacientes, a integração do funcionário com o paciente, o tratamento que eu vou oferecer, eu vou conversar para ele aquilo que eu estou colocando à sua disposição, todos aqueles itens lá que estão. É uma coisa nova, tá? É uma coisa nova hoje. Mas tem na literatura, você pode procurar na internet mais esclarecimento sobre isso. Itapeva, respondido? Ok. Padre Albino de Catanduva, deixa eu ver o que eles perguntaram ali. Cadê? Espera um pouquinho. É isso? Tem 2 perguntas deles aí. Deu para ler aí? Deixa eu ver, deixa eu abrir mais um pouco aqui, peraí. É uma, porque a gestão de custo hospitalar é tão... tá. Então, já deu para ver, né? Desperdício e a gestão do custo hospitalar é tão pouco debatida. Desperdício de material e medicamento. A primeira coisa é saber comprar. Saber comprar. Comprar a quantidade certa. A quantidade certa, você tem seus estoques. Você tem que saber o cliente, a hora que o fornecedor, o tempo que ele leva para te fornecer, o estoque que você quer manter.
e não ter isso de uma forma empírica. Não é abastecer pelo consumo, é abastecer pela necessidade. O que a gente vê? A gente vê que eu abasteço aquela unidade, lá o padrão de abastecimento são 20 por dia. Ou são 30 material por dia. Mas eu não vou lá ver se aquilo foi gasto. Eu não tenho a armazenagem reversa. Eu não tenho uma pessoa que vai lá fiscalizar para ver se foi usado ou não. Então isso... Na minha época, quando a gente estava dentro do hospital, o pessoal falava que se a gente correr um hospital de grande porte, se for ver o que está lá dentro, você monta outro almoxarifado. Você praticamente tem consumo para mais de um mês daquilo que está lá. É um desperdício. Por causa do quê? O desperdício não significa que eu jogue fora. Significa o quê? Que eu não estou usando aquele produto. Se eu não estou usando aquele produto, ele está fazendo o quê? Ele está impactando no meu custo. Concorda? Eu compro 5 materiais, mas o meu consumo é de 1. Por que eu tenho 4? Ah, porque eu preciso, se eu posso precisar, essa coisa toda. Eu posso precisar, é uma coisa que você tem governança sobre isso. Ver o histórico de consumo, ver o perfil da sua clientela, ver o epidemiológico, ver as doenças mais ocorrentes e faz aquele análise pequena no setor. Isso acontece muito. Pronto-socorro é difícil controlar, porque é mais difícil um pouco, né? Porque é uma área de rotação muito grande, de troca de pessoal, enfim. Tá? Então esse é um dos fatores. Outro fator é a capacitação. Capacitação de quem? De quem utiliza. De quem utiliza. Se eu utilizo, por exemplo, eu vou abrir lá um intracard. Então, abro, não é daquele tamanho. Abro outro, não é daquele tamanho. O que eu faço? Jogo fora. Eu vou pegar lá na lavanderia um lápis. Aí eu quero um avental. Aí eu pego um lápis que tem avental, campo cirúrgico, abro aquilo tudo. Hoje o pessoal diz que ele lava uma quantidade significativa de roupa limpa. Por quê? Porque aquele lá foi aberto, eu usei só um material daquele lá e acabou. Outra coisa de MATMED, né? A medicação, fracionamento de medicação, a utilização dessa medicação, a armazenagem dessa utilização, aquele princípio que eu dou que está na frente da prateleira, eu não dou o primeiro que vence, o primeiro que sai. Então eu não uso essa maneira de controlar. E é significativo, já que MATMED corresponde a 30% do seu gasto, levando em conta pessoal, levando em conta muita gente que está colocando. Uma boa gestão, checklist, é andar no hospital, é calcular o gasto médio disso, é calcular em cada setor quanto você vai distribuir. Ok? Gestão de custo. Por causa do quê? É assim. Se você não tem um serviço, eu volto a dizer hoje, tá? O hospital tem que pensar na informatização. Hoje em dia, fazer gestão de uma unidade tão complexa, se eu não tiver um sistema operacional, que nós falamos lá, de gestão de tecnologia, eu vou ter que investir nisso. Porque a tendência hoje é essa. A tendência e assim, a segurança de todos os sistemas está isso. Vamos lá. Por que é pouco debatida? Eu tenho que, primeiro, classificar todos esses centros de custo, definir qual centro de custo primário, secundário, terciário, quem que financia para um e para outro. Então, ele é pouco debatido porque talvez a gente ainda não tenha uma especialização muito grande de profissionais da contabilidade, profissionais de finanças, que possam estar desenhando isso. E no caso, às vezes, de hospitais que são mais tradicionais, convencer o gestor que montar o centro de custo, tá? Ele pode vender melhor seu produto, pode garantir uma entrega melhor. Então, por exemplo, se você perguntar hoje quanto custa uma hora de salas de cirurgia desocupada, ou seja, que ela ficou parada porque suspendeu a cirurgia, o paciente não entrou de qualquer forma, você não sabe responder. Você pode ter empiricamente,
Você fala, olha, 1 hora daquela sala é tal, mas você não apropria o valor que você está pagando do seu ventilador, da cama cirúrgica, do bisturi. Isso você vai ter que comprar um dia. Né? E como é que você apropria isso? Não apropria. Então, o centro de custo, eu acho que ele é pouco debatido, porque é difícil montar, mas não é impossível. Né? Não é impossível, começa por alguma coisa. Mas tem que ter gente capacitada, gente que conheça isso para determinar todos esses fatores, para determinar aquilo que é mais importante, para a gente não ficar também tomando conta daquilo que não é. Eu acho que os centros de custos primários, tá? Todos esses centros de custos que nós falamos aí, que são distribuidores, são operacionais, ele tem que faturar para todo mundo. Hoje em dia, o hospital tem que ter unidade de custo. Tá? Então, o centro cirúrgico é uma unidade de custo. Tá? Ele tem que ter o aporte financeiro adequado para ele sobreviver. Se ele não sobrevive, de onde eu vou tirar? A farmácia, o SND, lavanderia. Eu tenho que faturar para alguém o trabalho dentro de... Então, uma unidade de custo tem que ser mantida dentro dessas unidades maior, estruturada. E como eu controlo isso? Informatizado. Não tem como hoje os hospitais acharem que a informatização não é uma coisa importante. Senão você acaba não tendo controle. A dispensação, a maneira de você falar, mesmo aí na economia do desperdício, se tem um centro de custo, você chega numa enfermaria e fala, olha, o custo dessa enfermaria aqui do leite é X. Medicamento ela tem esse valor, que eu estou estudando tudo. De repente, aquele valor explode. Eu não tenho como medir isso, porque eu coloco no pacote geral. E no pacote geral, é assim, né? Divide 10%. Em 1 bilhão é uma coisa, é muita coisa, mas divide 10% em 2 coisas é muito grande, né? É o valor. Não é uma forma simples, mas tem todos esses critérios para você montar o centro de custo. Pessoalmente, eu acho que as opções hoje é a informatização, as opções hoje são montar centro de custos nesses hospitais, ainda mais esses hospitais que vivem difícil, né? Prestando serviço, que são casas santas casas, para que possa se senhorar desse trabalho. Eu acho que a maior dificuldade de debater isso é com a própria, você fazer a integração da alta administração para estar discutindo isso e montando um plano de trabalho de como é que eu chego para montar esse centro de custo, como é que eu chego na montagem desse centro de custo. Não é fácil não. Ainda mais que o hospital é aquela coisa dinâmica, né? Às vezes, por exemplo, no centro de custo, quando a gente teve uma possibilidade de fazer isso, o funcionário, na hora que você vai colocar esse funcionário, ele sai daquele setor. Então, lá no controle de pessoal, a hora que o funcionário A vai para o setor B, ele deixa de ser centro de custo desse hospital, ele vai para o outro, dessa área, vai para outro. Eu estou na lavanderia, eu saio, vou para manutenção, alguma coisa, você concorda que ele desonerou aqui, passou a onerar lá? Então são cálculos complexos que tem que ser feito, tem que ser gente que possa definir isso. Por isso que a unidade de custo, se a lavanderia é uma unidade de custo, ela vai falar, minha folha de pagamento aqui é X. E tem coisas interessantes nisso aí, viu? Quando você estabelece o custo daquele setor, você pode colocar a meta. Que tipo de meta? Olha, eu quero que reduza aqui 5%, que está tendo desperdício, está tendo essa coisa. E esse serviço que está reduzindo? Eu não sei. A gente tem que falar que a redução do serviço tem que ficar em benefício de quem? Do próprio serviço. Eu tenho que planejar essas coisas. Ok? Aí você cria aquele ambiente saudável, você cria aquele ambiente que a pessoa fala, bom, eu vou participar disso daí, por quê? Porque vai reverter de uma certa forma. Difícil, hein? Difícil. Difícil, muito difícil. Mas não é impossível, gente. Não é impossível. A gente tem que aprender a lidar com a modernidade. Ok? Ok, obrigada. O Padre Albino agradeceu. Mais alguém tem alguma dúvida? Tem alguma colocação? Doutor Jackson, não sei se vocês iam falar alguma coisa sobre a pós. Sabe dizer se o Seixas disse se ia falar alguma coisa da pós-graduação? É assim. A Santa Casa, ela hoje oferece um curso, tá, de especialização em gestão hospitalar. Está oferecido, ele tem início aqui no dia 11/5, tá? Um curso de 18 meses, com uma carga horária de 416 horas.
Tá? São aulas gerais, são presenciais na sexta-feira e no sábado. Então, é oferecido pela Santa Casa esse curso de especialização. No site da Santa Casa, que eu vou falar para vocês, www.fcmscsp.edu.br. Tem todas as informações, os módulos, como vai ser desenvolvido esse curso. Tá? Então, a Santa Casa está propiciando esses cursos aí para o pessoal que estiver interessado. São vários módulos, na maioria das vezes, os professores, a maioria já conhece esses professores, mas é um curso que está sendo disponibilizado agora pela Santa Casa. Quinzenal. Essa presença aqui das aulas presenciais são quinzenais. São a sexta-feira à noite e o sábado o dia todo. Então, vou repetir, é www.fcmscsp.edu.br. Bom, se não temos mais nenhuma pergunta, nós daremos por encerrada. Eu vou passar ao Dr. Jackson, que possa fazer as suas considerações finais e agradecendo a participação conosco, a participação aqui do pessoal do CEALAG. Então, espero que eu tenha contribuído para a questão da gestão dos processos de apoio e que possa ter esclarecido para vocês um pouco daquilo que a gente passou. E que possa estar servindo de alguma coisa. Peço desculpas se alguma coisa deixou de ser dita ou de alguma coisa deixou sem resposta, mas a gente está sempre à disposição. Eu deixei meu e-mail aí para vocês, que é o e-mail do CEALAG. Por favor, se vocês tiverem qualquer coisa, pode encaminhar. Está na primeira folha aí do slide, jackson.vilela@cealag.com.br. Ok. Fiquem à vontade. Ok? Então, uma boa tarde para vocês, um bom dia e passem bem, fiquem bem. Prontinho, o e-mail está aí. Então, obrigada a todos. Dr. Jackson, obrigado. Um abraço também ao Paulo Seixas e até a próxima. Muito obrigada.